Olá você, tudo bem? Aqui fala o professor João Francisco e a gente vai falar hoje sobre um coringa, né? Sobre um conteúdo que ele é muito, mas muito útil mesmo, porque ele pode fazer com que você resolva uma série de questões apenas utilizando um pouco de lógica e um cálculo simples que é a regra de 3, tá? Então, nossa regra de 3 é aquela famosa multiplicação em x, né? Multiplicação dos meios pelos seus extremos. Então, isso daí é o famoso meios pelos extremos. É a nossa regrinha de 3, tá? A regra de 3, ela pode ser uma regra de 3 simples, tá? Quando que uma regra de 3 ela é simples? Quando ela tem apenas duas grandezas, tá? Então, quando ela possui duas grandezas, ela é considerada como regra de 3 simples. E quando ela tem mais de duas grandezas, então ela passa a ser uma regra de 3 composta. Tanto a regra de 3 simples quanto a regra de 3 composta, ela pode ser diretamente proporcional. Então, aqui nós temos duas setinhas indicando que são diretamente proporcionais. O que é isso? Diretamente significa se uma grandeza estiver aumentando, a outra também estará. Se uma estiver diminuindo, a outra também estará diminuindo, tá? Então, por isso que diz que elas são diretamente proporcionais, que uma segue a outra. E elas podem ser também inversamente proporcionais, que é o que está indicando aqui, uma setinha para baixo e a outra para cima. Ou seja, uma está diminuindo, a outra está aumentando, tá? De uma maneira prática, quando que a gente vê isso? Eu cito o exemplo da velocidade média. Todo mundo sabe que a velocidade média, para calcular a velocidade média, você precisa da distância dividida pelo tempo. Então vamos entender. Quanto maior for a velocidade, maior será a distância percorrida por um carro, por um móvel. Então, quanto maior a velocidade, claro que maior é a distância que ele vai conseguir percorrer, tá? Porque ele está indo rápido, então ele vai mais longe. Então, quando nós temos a velocidade e a distância, nós dizemos que essas duas grandezas, uma que é a velocidade, a outra que é a distância, elas são diretamente proporcionais. Já no caso da velocidade do tempo, elas serão inversamente proporcionais. Por quê, professor? Porque assim, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo que você vai gastar para terminar uma viagem. Então você vai entre duas cidades, a cidade A e a cidade B. Quanto maior for a velocidade que você fizer entre a cidade A até chegar na cidade B, quanto maior a velocidade você desenvolver, menos tempo será a sua viagem. Então elas são inversamente proporcionais. A velocidade maior, mais rápido, né, chegará mais rápido, e o tempo diminuindo. Claro que se você for numa velocidade reduzida, quanto menos velocidade tiver, mais tempo gastará para você chegar naquela cidade. Tranquilo? Então isso daí é o que é diretamente e o que é inversamente proporcional. Mas calma aí que a gente vai falando ainda vários exemplos, vamos praticar um pouco para poder fixar essas informações aí na cabeça de cada um de vocês. Beleza? Então, método para encontrar o valor desconhecido. Então, esse é o principal objetivo da regra de 3, descobrir um valor desconhecido. Então, esse valor desconhecido, normalmente a gente chama de x. Ah, professor, eu quero chamar de y, não tem problema. Ah, o meu vai ser a, tranquilo. Então, o x é apenas uma representação temporária de um valor que você vai descobrir, tá ok? Então, a regra de 3 simples e composta, ela é proporção entre duas ou mais grandezas. Aquilo que eu disse, se ela é simples, duas grandezas apenas. Se ela é composta, então ela tem mais de duas grandezas. E o que seriam as grandezas? A grandeza pode ser uma velocidade, o tempo, a área, distância, comprimento, entre outros. Então, bora lá. Grandeza é tudo aquilo que puder ser medido ou calculado. Então, se você conseguir medir algo, calcular, marcar algo, você está tratando de uma grandeza, tá bom? E essa grandeza ela é diretamente proporcional
se duas grandezas acontecer a mesma coisa. Se uma aumentar e a outra também. Ou se uma diminuir e a outra também. Elas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Então, é o método para determinar o valor de uma incógnita quando são apresentadas duas ou mais razões. A gente já viu na aula anterior de revisão de fração que razões são o quê? São divisões, são frações, tá? Então eu posso chamar de fração, posso chamar de razão, um número dividido pelo outro. Então isso é uma razão. Sejam elas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, grandezas. As grandezas dentro da regra de 3 simples e composta, existem grandezas diretamente e inversamente proporcionais. A gente já falou sobre ela, né? Caracteriza-se por grandezas diretamente aquelas em que o acréscimo ou decréscimo de um equivale ao mesmo processo da outra. Né? Só reforçando. Se uma aumenta, a outra aumenta junto. Se uma diminui, a outra também irá diminuir. Então, elas serão diretamente proporcionais. Por exemplo, ao triplicarmos uma razão, a outra também será triplicada. E assim sucessivamente. Entenda melhor a seguir. Então, nós temos agora um exemplo, né? Supondo que cada funcionário de uma microempresa com 35 integrantes gaste 10 folhas de papel diariamente. Quantas folhas serão gastas nessa mesma empresa quando o quadro de colaboradores aumenta para 50? Galerinha, o que é que a gente tem que observar aqui? Primeiro, a gente tem que pegar as informações principais, tá bom? Quais são as informações principais que nós temos? Quantidade de funcionários e quantidade ou número de papel, número de folhas de papel que eles usam diariamente, tá bom? Então, temos essas duas informações e vamos organizá-las assim, ó. Então, funcionários, tá bom? E papéis. Por que a gente organiza assim? Porque tudo que a gente falar sobre funcionários, a gente vai colocar abaixo da palavrinha funcionários, para não confundir a mente de vocês. Então, funcionários aqui, tudo que for sobre os funcionários, a gente escreve aqui embaixo, tá bom? O número que se referir ao funcionário, a gente vai colocando aqui embaixo. Papel, do mesmo jeito. Então, papéis, primeiro valor a gente coloca aqui e o outro valor abaixo dele, tá bom? Então, é como se a gente estivesse contando uma história, representando apenas através de números. Então, é assim que vai ficar, tá? A gente já sabe que são 35 funcionários e a gente já vai relacionar. 35 funcionários, eles utilizam 10 folhas de papéis por dia, não é assim? Agora a pergunta não é 35, porque 35 eu já sei. Eu quero saber 50 funcionários vão utilizar quantos papéis. Pessoal, vamos analisar agora essa nossa regrinha. Bora lá? Então, o que é que aconteceu aqui? Você tem 10 funcionários, ou melhor, 10 folhas de papel, né? E o que é que vai acontecer? Quando você tem 35 funcionários, usa 10 folhas de papel. Se você vai aumentar a quantidade de funcionários, ou seja, para 50 funcionários, a quantidade de papel utilizada por eles também vai aumentar? Sim, também vai aumentar. Então, aumentando a quantidade de papel, aumenta a quantidade de funcionários, ou vice-versa. Aumenta a quantidade de funcionários, o consumo de papel será maior. Então, se um aumenta, a outra aumenta também. Logo, a gente vai chamar de diretamente proporcionais, tá bom? Se elas já são diretamente proporcional, analisarmos o caso, percebemos que o aumento de colaboradores provocará também o aumento do gasto de papel, não é isso? Sim. Logo, essa é uma razão do tipo direta, que deve ser resolvida através da multiplicação cruzada. Então, é aquela multiplicação cruzada, onde a gente vai pegar o 35, multiplica pelo x. E o 50, multiplica pelo 10. Por isso que diz multiplicação cruzada. 35 vezes x, 35x, igual a 50 vezes 10. 35x igual a 500. O 35 está multiplicando o x, então ele passa para o outro lado dividindo. Então, x será 500 dividido por 35, que vai dar um total de 14,3. Pessoal, quando vocês tiverem uma questão de Enem, né, aparecer um número decimal, 14,3.
Aí você vai olhar lá, na hora de você marcar, se você tiver 13 folhas, 14 folhas, 15 folhas, 16 folhas, 17, o que é que você vai marcar? Vai marcar 14? Não, né, gente? Porque você não vai usar apenas 14 folhas, porque passou de 14, passou 0,3. Então, o que é que vai fazer? Vai usar pelo menos 15 folhas. Então, se tivesse marcar X, em vez de marcar o 14, marcaria quanto? O 15, porque passou do 14, tá bom? Como não tem alternativa, a gente morre por aqui. Então, portanto, serão necessários 14,3 papéis para cumprir as demandas da microempresa com 50 funcionários. Tranquilo? A gente parou por aqui, beleza? Então, próximo aqui. Por outro lado, as grandezas inversas ocorrem quando o aumento ou diminuição de um resulta em grandezas opostas, ou seja, se uma é quadruplicada, a outra é reduzida pela metade. O que é quadruplicada? Multiplicada por 4. Então, quadruplicada multiplica um valor por 4. Você está quadruplicando aquele valor, tá? E a outra é reduzida pela metade. Então, reduzida é o quê? Você vai pegar e dividir pela metade, ok? E assim por diante. Então, uma multiplica, a outra divide. Se uma soma, a outra subtrai. Bom? Opostas. Nosso exemplo. Se 7 pedreiros constroem uma casa grande em 80 dias, apenas 5 deles construirão a mesma casa em quanto tempo? Galerinha, então a gente já consegue ver, nós temos duas informações principais: pedreiros e dias. Então vamos lá. 7 pedreiros constroem em 80 dias. 5 pedreiros constroem em, não sei, valor desconhecido, X. Então, bora lá. Aqui a gente já consegue analisar. Vamos analisar o que acontece aqui, primeiro, onde tem incógnita. A gente vai dar prioridade a ela, tudo bem? Então, vamos lá. Gastava 80 dias para fazer uma casa grande com 7 funcionários, tá bom? Então, o que é que vai acontecer se diminuir a quantidade de funcionários? Vai aumentar a quantidade de dias, não é verdade? Se você bota menos pessoas para trabalhar, não vai ter mais serviço para essas pessoas fazerem, as que ficarem? Vai. Então, é isso que acontece. Vai diminuir a quantidade de pedreiros, mas vai aumentar a quantidade de dias. Porque diminuindo a quantidade de pedreiro, o serviço fica maior, é mais trabalho para eles, eles não vão conseguir entregar no mesmo prazo que eles tinham, que eram 80 dias. Tranquilo aí? Beleza. Então, como que a gente faz? Se elas são inversamente proporcionais, por quê? A quantidade de pedreiros diminuiu e a quantidade de dias aumentou. Então, precisa de mais dias para entregar. Então, a gente diz que elas são inversamente proporcionais. E já que elas são inversamente proporcionais, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que inverter antes de fazer a multiplicação. E o que foi que inverteu, professor? Vamos lá. Pedreiros, então nós tínhamos 7, e no final da história ficamos apenas com 5. Os dias eram 80, depois passou a X. Esse 80 e esse X fica na posiçãozinha que está. Então, 80 em cima, o X embaixo. Então, observe que aqui não mudou nada. 80 em cima e o X embaixo. Ah, professor, mas os pedreiros, ó, mudaram. Exatamente. Antes era 7 em cima e o 5 embaixo. Passou a ser o quê? O 5 em cima e o 7 embaixo. Ah, professor, quando é que vai mudar? Vai mudar, galera, quando você tiver grandezas inversas. Lembra o que a gente estava dizendo? Aumentou, diminuiu a quantidade de pedreiros para fazer aquela casa, aumentou o prazo para a entrega daquela casa. Gastaram mais dias para entregar a mesma casa, entendeu? Então, diminuiu o pedreiro, aumentou o número de dias. Então, elas são inversamente. Então, o que é que você faz? Pega a parte que tiver o X, deixa bonitinho lá, 80 em cima e o X embaixo. O outro lado você inverte. Então, o 5 vai para cima, o 7 vem para baixo. Por quê? Porque agora a gente vai escrevê-lo assim, ó, na forma de uma proporção. O que é uma proporção, gente? Uma igualdade entre duas razões ou duas frações.
Agora sim, já escrevemos na forma de proporção, está na hora de multiplicar em x. Então, vamos fazer agora meios pelos extremos. Então, 5 vezes x e 7 vezes 80. Tá bom? Só fizemos isso porque a gente já inverteu, tá? Então, 5 vezes x, 5x, 7 vezes 80, 80 vezes 7. 5x igual a 560. 560 dividido por 5, 112. Ou seja, quando eles tinham 7 funcionários, 7 pedreiros trabalhando, entregavam em 80 dias. Quando diminuiu, foi para 5 pedreiros, em vez de entregar em 80, vai entregar em quanto? Em 112 dias. Tranquilo? Beleza? Então, bora lá. Agora, só para reforçar. Regra de 3 simples. A regra de 3 simples funciona na relação de apenas duas grandezas. Então, quando você tiver duas grandezas, é uma regra de 3 simples, que pode ser diretamente ou inversamente proporcional. Confira. Mais um exemplozinho para a gente. Para fazer um bolo de limão, utiliza-se 250 ml de suco de fruta. Porém, foi feita uma encomenda de 6 bolos. Quantos limões serão necessários? Então, para fazer um bolo de limão, utilizam-se 250 ml de suco de fruta. Porém, foi feita uma encomenda de 6 bolos, então aumentou o número de bolos. Quantos limões serão necessários? Galerinha, bora lá. Se aumentou a quantidade de bolo, vai ter que aumentar a quantidade de suco de fruta. Concordam? Beleza. Então, isso é o que? Diretamente proporcional. Quais são as duas informações principais? Bolo, né, que é a quantidade de bolo, e o suco. Então, bolo e o suco. Então, assim a gente organiza. Bolo e os limões, né? Suco de limões, né? Se quisesse colocar suco, também não tinha problema. Então, um bolo equivale a 250 ml. E 6 bolos equivale a quanto? A x. Precisa inverter alguém? Não, senhor. Por quê? Porque são diretamente proporcionais. Aumenta a quantidade de bolo, aumenta a quantidade de limões, a quantidade de suco de limão que vai precisar. Tá? Então, repare que as grandezas são diretamente proporcionais, já que o aumento no pedido de bolos pede uma maior quantidade de limões. Logo, o valor desconhecido é determinado pela multiplicação cruzada. Então, agora é só multiplicar. 1 vezes x, 1x. 6 vezes 250, está aqui. 6 vezes 250 vai dar 1.500. Então, não precisa nem colocar 1x, né? A gente já sabe que aqui tem 1. Então, x igual a 1.500 ml de suco, né? Ou seja, 1,5 litros, né? Assim, beleza, perfeito. Exemplo 2. Um carro com velocidade de 120 km por hora percorre um trajeto em 1 hora. Se a velocidade for reduzida, então olha lá, a gente já está dizendo que a velocidade vai ser o quê? Reduzida, vai diminuir. Em quanto tempo o veículo fará o mesmo percurso? Opa, bora lá. Se ele está lá viajando a 120 km por hora, ok? Ele gasta 1 hora. Se ele está andando mais devagar, ele vai gastar mais tempo ou menos tempo? Mais tempo, não é isso? Então, a velocidade diminui, o tempo aumenta. Elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente, né, galera? Exatamente. Então, o que é que nós temos aí? A gente tem as duas grandezas. Velocidade é uma e o tempo é outra. Então, duas grandezas. Bora lá? Velocidade e tempo. 120 km por hora está para 2 horas. Para 2 horas. Aqui teve uma dificuldadezinha. Vamos olhar aqui. O enunciado aqui pode ter sido 2, tá? Na hora da escrita, em vez de 2, colocou 1 hora. Vamos observar os cálculos para ver se esse aqui é 1 hora ou 2 horas mesmo, tá beleza? Então, 70 km por hora em x. Tá. Bora ver o que acontece. Então, observe que nesse exemplo teremos uma regra 3 simples e inversa. Por quê? Simples, duas grandezas. E inversa por quê? Diminui a velocidade, aumenta o tempo. Beleza? Tá? Em vez de diminuir a velocidade do ônibus, o tempo de deslocamento irá aumentar. Então, pela regra, uma razão deve ser invertida e transformada em direta.
Gente, o que é que você inverte? Não inverta, gente, o que tiver o x. Deixa o x quieto no canto dele. Vai inverter qual? A outra, não é isso? Então, o 2 fica em cima, o x embaixo. Do outro lado, quem é que vai para cima? O 70. Quem vem para baixo? O 120. Tá ok? Então, vamos ver. Pronto, ó, confirmado aqui, galerinha. Ó, aqui não é 1 hora, aqui são 2 horas. Só dar uma melhorada aqui, tá bom? Então, ó, 2 horas aqui. Tranquilo? Um erro só de digitação aqui que nós tivemos. Então, as duas grandezas que nós temos aqui, beleza? Nós temos velocidade e temos o tempo. Lembra que agora a gente já modificou, não foi? Ó, o 120 estava em cima, o 70 embaixo. O que é que aconteceu? O 70 foi para cima, o 120 veio para baixo. Vamos fazer meio pelos extremos. Então, vai ficar 70 vezes x, 70x, igual 120 vezes 2h, ou 2 horas, né? Então, 120 vezes 2 vai dar 240. O x, o 70 está multiplicando o x, então ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ser 240 dividido por 70, igual a 3,4 horas. Ou seja, vai aumentar a quantidade de horas, como a gente já tinha previsto. De 2 horas, passa para 3 horas e 3,4 horas. Tá bom? Então, bora lá. Regra de 3 composta. Então, agora já vai aumentando um pouquinho os cálculos. Vamos ver como é que isso acontece. Então, a regra 3 composta é a razão e a proporção entre 3 ou mais grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. Ou seja, as relações que aparecem em mais de 2 colunas. Então, nós teremos 2 grandezas? Não, que aí é simples. Vamos ter pelo menos 3 grandezas, ou seja, 3 colunas. Pode ter 4 colunas? Pode sim, tá? Porque ela é composta, ela pode ter de 3 em diante, tá bom? Exemplo. Em uma loja, demora 4 dias para produzir 160 peças de roupa com 8 costureiras. Caso 6 funcionárias estivessem trabalhando, quantos dias levará para a produção de 300 peças? Então, o que é que nós temos aqui de grandezas? Vamos lá. Nós temos quantidade de dias, não é? Peças, são o número de peças, e costureiras, ou seja, funcionários. Então, 3 informações principais: dias, peças, costureiras. Beleza. Vamos organizar. Tá bom? Então, dias, peças, costureiras, tá? Voltando para cá. Uma loja demora 4 dias para produzir 160 peças de roupa com 8 costureiras. Caso 6 funcionários estivessem trabalhando, quantos dias? Opa! Quantos dias? Então, onde é que o x vai ficar? Na coluna dos dias. Então, a gente tem 4 dias em cima, 4 dias, e abaixo a gente coloca o x. Olha aí, tá bom? Agora, vamos para as peças de roupa. 4 dias produz 160 peças de roupa com 8 costureiras. Olha aqui, ó. 4 dias... 160 peças. Quem está trabalhando? 8 costureiras, tá bom? Em quantos dias, olha a pergunta, em quantos dias eu vou precisar para produzir 300 peças, tá? Com apenas 6 costureiras. Opa! A gente já começou a entender o que é que vai acontecer, né? Tem alguém aqui que é o quê? Inversamente proporcional, tá bom? Vamos ver quem é quem? Tranquilo. Inicialmente, deve-se analisar cada grandeza em relação ao valor desconhecido. Gente, o que é isso? Onde é que está o valor desconhecido? Né? A parte dos dias? Então, vamos primeiro, deixa fixo isso aqui, não mexe com isso, 4 em cima, o x embaixo. Vamos analisar cada situação, tá bom? Então, bora lá. Se aqui você vai analisar a quantidade de peças, ó, você tinha 4, né? 4 dias e vai passar X dias. O que acontece com a quantidade de peças de 160 para 300 dias? Vai aumentar, eram 160 peças e agora você precisa de 300. O que acontece? Vai aumentar a quantidade de dias. Concordam comigo? Beleza, então daqui a gente já viu, ó. Aqui vai aumentar.
Tranquilo. Você tem 4 dias, vai precisar de mais dias para produzir mais peças. Então, elas estão diretamente proporcionais. Até agora. Tranquilo? Agora está na hora da gente analisar. Vamos lá, ó. Quando você tem 4 dias, né? E depois passa a ter uma encomenda maior, né? Você tem 4 dias, né? E aqui o que é que vai acontecer? Agora vamos comparar os dias com as costureiras, tá bom? 4 dias, depois passa a ser X dias. Você tinha 8 funcionárias, 8 costureiras trabalhando para fazer o serviço em 4 dias. O que acontece com 8 funcionárias? Elas continuam trabalhando às 8? Não. Passou a ser quantas? 6. Então, diminuiu a quantidade de funcionárias, mas a quantidade de dias para fazer a entrega vai o quê? Aumentar. Então, aqui a gente diz que o 4 e o X, os dias e as peças são diretamente proporcionais, e nós dizemos que as costureiras são o quê? Inversamente proporcionais. Então, a gente já ouviu. Quem é diretamente, fica do jeito que está. Quem é inversamente, a gente tem que inverter. Então, quem é que a gente vai inverter? Vai inverter o número de costureiras. O 8 está em cima, o 6 embaixo. Quem vai passar para cima? O 6. Quem vem para baixo? O 8. E as outras? Não muda nada, porque essas daqui, ó, dias e peças, aumentou dias, aumentou o número de peças. Então, elas estão diretamente. Então, não muda, tá bom? Tranquilo. Relacionando os dias da produção com a quantidade de peças, ó, o que eu disse aqui. Percebe-se que essas grandezas são diretamente proporcionais, pois aumenta o número de peças, cresce a necessidade de mais dias de trabalho. Não é isso? Tranquilo. Relacionando a demanda das costureiras, então os dias com as costureiras, observa-se que o aumento da quantidade de peças, o quadro de funcionários também deveria aumentar, ou seja, as grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque as costureiras não aumentou, minha gente, diminuíram, tá? Então, quem é que vai inverter? O 8 e o 6. O 6 para cima, o 8 para baixo. Só que tem um detalhe. Como é que a gente organiza? Tá? Ó, mudou, não foi? Não, ainda está do mesmo jeito, né? Ó. Então, quem é que vai para cima? O 6 vai para cima, né? Que deu uma mudançazinha, teve uma coisinha de nada. Então, a gente vai ter que, ó, modificar isso aqui, ok? Então, esquece isso aqui, que a gente já pegou o bonde andando, tá? Pegou um exemplo que a gente vai ter que refazer, tá certo? Então, vai ficar, ó, 4 sobre x, tudo bem? Não estou fazendo nada demais, eu estou pegando isso aqui e escrevendo aqui. Na outra fração, 160 sobre 300. Galerinha, agora tem um bizu. Quando você tiver mais de duas grandezas, você vai, ó, multiplicar as duas ou as três que não tiverem o x. Então, que tiver o x fica isolado aqui no início. Agora, o número de costureiras, galera, vai ter que mudar. O 6 vai para cima e quem vem aqui para baixo? O 8, tá? Vamos olhar aqui se modificou. Pronto. Então, na hora da multiplicação, a gente vai fazer o quê? A gente já sabe, multiplicação de fração. 160, a gente vai multiplicar por 6. Então, vamos olhar se aqui esse cálculo ele foi feito de uma maneira correta. Vamos lá fazer? Então, a gente vai pegar 160, multiplicar por 6. 160 multiplicado por 6 deu 960. Opa! Aqui foi só um deslizezinho, tá? Que aqui era para ser o 6 e aqui era para ser o 8, tá bom? Mas a multiplicação está correta, tá? Então vai ficar 4 sobre x igual, multiplicando, 160 vezes 6 deu o quê? 960 sobre, então 3 vezes 8, 24. Acrescentar os dois zeros do 300, ficou 2.400. Tranquilo? Então, 2.400. E aqui, se vocês quiserem simplificar esse zero com esse, já pode. Se não quiser, vamos fazer a multiplicação, tá? Como é que faz a multiplicação, galerinha?
meios pelos extremos. Então, ó, esse x aqui multiplica o 960 e o 4 multiplica o 2.400. Beleza? Beleza? Então, 960 vezes x dá 960x. 4 vezes 2.400 vai dar 9.600. Bom, 960 vezes x igual a 9.600. O 960 multiplica o x, tem que passar para o outro lado dividindo. Para quê? Para que o x, que é o que eu tenho interesse de descobrir o valor, possa ficar sozinho. Então, x fica sozinho, 9.600 já estava lá. Quem foi para baixo? 960. 9.600 dividido por 960 dá 10 dias. Ah, isso aí, galera. Então, o que é que a gente vai precisar? Vai precisar de 10 dias, tá bom? Então, o que fazia em 4 dias, se diminuiu as costureiras, vai passar a ser agora 10 dias para fazer as 300 peças com apenas 6 costureiras. Como resolver a regra de 3 simples e composta? Vamos lá revisar? Como vimos, a resolução correta de uma regra de 3 simples e composta depende das seguintes orientações. Quais são as orientações? Primeira coisa, organize as regras na mesma categoria em colunas. Então, se você tiver lá grandezas, né? Você tem duas grandezas, então faça a primeira grandeza aqui e a segunda grandeza ao lado, cada uma na sua coluna. Próximo ponto. Analise se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aquilo que a gente disse. Como é que faz para analisar? Separa lá a parte que tiver o x e compare as outras grandezas com elas. Se uma aumentar e a outra também, diretamente proporcional. Se uma diminuir e a outra também, diretamente proporcional. Se uma aumenta e a outra diminui, inversamente proporcional. Aí tem que inverter a segunda grandeza. Então, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. E a que tiver o x, fica do jeito que está. Beleza? Ajuste as equações de acordo com a proporcionalidade das grandezas. Ou seja, se forem diretamente, efetue a multiplicação cruzada. Então, se já tiver diretamente, é só multiplicar cruzado. Se não tiver, então, primeiro tem que inverter para depois multiplicar cruzado. No caso do quê? Da regra de 3 simples. Se for composta tem que ter mais de duas grandezas. Então, a que tiver o x fica antes da igualdade, a fraçãozinha antes da igualdade, a que tiver o x, depois da igualdade, as duas outras frações sendo multiplicadas. Ok? Para terminar, resolva as equações para encontrar o valor desconhecido. Beleza? Então, isso aqui foi uma prévia, galerinha, para vocês já irem tomando pé, revisando essa parte do assunto, para quando a gente estiver na nossa aula, a gente tirar as dúvidas e aprofundar aqui com alguns exercícios. Beleza? Abraço a todos e bons estudos. Até a próxima.